Fechou o tempo, hein? Fechou o tempo no meio da coletiva. Vamos falar sobre isso. Spindel sentando o sarrafo pra cima do Dorival Júnior, Marcos Braz também. Falaram sobre contratações, vamos trazer informação sobre Matias Vinha, sobre Léo Ortiz, vamos repercutir a entrevista coletiva mais longa da história do Flamengo que teve agora e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, a começar pela entrevista coletiva mais longa dos últimos tempos da história do Flamengo e que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, começou falando o seguinte. O primeiro tema foi o BH, renovação de contrato do Bruno Henrique. E o Landim falou, a gente pode contar com ele por pelo menos mais 3 anos, é muito bom. Espero que ele consiga continuar com a gente. É uma figura importantíssima para ter no elenco para balizar o que a gente espera de todos os funcionários aqui no clube. E aí falou até que, quem sabe, se ele for bem esses 3 anos, renovar por mais... A realidade é que o Flamengo não queria renovar nem por 3 anos, né, Landinho? Queria 2, mas como o Palmeiras estava na parada e coisa e tal, não, então tudo bem, vamos dar 3 anos de contrato, 3 anos de contrato para o Bruno Henrique, né? Enfim, Landim falou aí no começo. Aí todo mundo fala, né? Coletiva no Flamengo, todo mundo fala, aí fala Spindel, fala Spindel, fala Braz, falou Braz, fala Reinaldo Belotti, falou Reinaldo Belotti, fala, cada um falou todo mundo, então vai lá, Bruno Henrique, vai lá, meu filho, fala aí. Depois de todo mundo ter falado, o Bruno Henrique foi lá, pegou o microfone e falou, né, que foi uma decisão fácil. Primeiro ele falou que foi fácil, depois falou que foi difícil, enfim, não entendi. É o Bruno Henrique, né, gente? O Bruno Henrique é esse personagem que nós sabemos aí, né, que às vezes ele fala ali, não demonstra muitas expressões, enfim. É o nosso BH, o nosso querido ídolo Bruno Henrique, né, falando como foi a sua decisão, né. Acredito realmente que ele contou a história até do filho dele, que o filho dele é Flamengo, o filho dele adora o Flamengo, o filho dele tava lá em Orlando, aí ele falou que o Flamengo ia viajar por Orlando, aí o filho dele perturbou ele, dizendo que iria ir por Orlando também. Ele falou, cara, mas meu filho, não dá, porque aí, coisa perturbou, tá bom, então vamos por Orlando também. O filho dele vai por Orlando também na pré-temporada, muito bacana. Acho que ele tá falando do Lorenzo, né? Não à toa, quando ele faz os gols, ele faz o L de Lorenzo, que é o nome do filho dele, né? É bem bacana. E ele falou sobre a pré-temporada em Orlando, tá aqui, ó. Bruno Henrique sobre pré-temporada em Orlando. Em 2019 eu ainda fiz uma pergunta a ele, né? Porque em 2019 o Flamengo teve uma pré-temporada lá em Orlando, mas na verdade foi a Florida Cup. Ele foi perguntado sobre isso. Em 19 eu ainda não tinha chegado, é verdade. A contratação do Bruno Henrique, para quem não lembra, foi uma novela assim que demorou até acertar com ele. Mas o clube foi campeão lá, que ganhou a Florida Cup. Jogou com times fortes, Ajax e a Eintracht Frankfurt. Que agora seja também, que a gente possa trilhar esse ano novamente. Agora não é bem um torneio, vai ter um jogo contra o Philadelphia e outro contra a equipe do Orlando City, 2 amistosos. Tudo bem que Florida Cup é um torneio amistoso, mas se ganhar não vai erguer troféu, mas vai começar a temporada lá de novo, que se repita aí, ele fala que a gente possa trilhar esse caminho novamente, é o caminho dos títulos ali na temporada 2024. Vamos pular agora pro De La Cruz, pessoal, vamos avançando aí, tem muita coisa, rapaz, fechou o tempo lá do Spindel com o Dorival. De La Cruz, ele falou o seguinte, fiz a última partida dia 22 de dezembro, fiz mudança, estou um pouco cansado, mas já estou aqui, já estou pronto, já treinei com um grupo, inclusive já tem imagem na Flá TV do De La Cruz treinando com um grupo, a coisa mais linda de se ver, jogador maravilhoso treinando com o Flamengo. E se o treinador quiser me dar minutos, estou disponível para as partidas. É óbvio que o Tite vai te dar minutos e acredito que já na estreia no dia 17 ele vai entrar
em campo, né? Não sei se saindo, né, do banco, se começando. É uma partida de estreia, de temporada, muitos testes serão realizados, enfim. E ele falou mais. Qual a posição do De La Cruz? Ele falou. No meio-campo, em qualquer posição me sinto cômodo. Onde que me coloque o treinador estarei pronto. E é exatamente isso. Não é aquela situação de que ele tá falando isso porque ele quer jogar. É evidente que ele quer jogar, mas ele é esse jogador. Ele atua na meia direita, pelo lado direito, atua na meia esquerda, atua na volância pela direita, na volância pela esquerda, mais centralizado. Ele é um jogador muito versátil, muito polivalente. Isso não sou eu que estou dizendo, são partidas que eu assisti do River Plate. E além disso, se você acessar o aplicativo SofaScore, por exemplo, que mostra o mapa de calor por onde o jogador mais circula em campo, cara, o mapa de calor do De La Cruz do meio de campo é loucura. Ele circula por todo o meio de campo, é uma verdadeira loucura. Então é bem bacana aí você poder acompanhar essa situação do De La Cruz e realmente ele tá falando a verdade, ele não tá metendo essa porque ele quer jogar. Foi perguntado a ele também sobre a final da Libertadores 2019, eu sabia que iriam perguntar, iam fazer esse tipo de pergunta, foi o excelente repórter e jornalista Bruno Vilafranca, que agora está no SBT, parabéns ao Bruno, que perguntou a ele sobre a final da Libertadores, qual foi o sentimento ali no vestiário. O Marcos Braz deu até uma brincada, pô, que pergunta é essa, cara? Que coisa e tal, deu uma zoada, uma brincada ali com o Bruno. E o De La Cruz respondeu, né, que, enfim, foi ruim, é evidente, e não quis se aprofundar muito nisso, porque não deve ser um sentimento tão bacana, tão legal pra ele. E agora ele tá no Flamengo, né, gente? Então, assim, vamos em frente, né? E aí, tem uma curiosidade aqui, que eu até selecionei. O Flamengo foi campeão da Libertadores num estádio chamado Monumental de Lima, em 19. O Flamengo foi campeão da Libertadores num estádio chamado Monumental de Guayaquil, em 2022. E o jogo da final da Libertadores desse ano, segundo informações de bastidor, será no Monumental de Núñez. Ou seja, de novo Monumental. Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe? Vale lembrar que são informações de bastidores. Ainda não temos a confirmação por parte da Conmebol como instituição, entidade, que a final realmente será no Monumental de Núñez. Vamos aguardar. Pessoal, o Spindle. Vamos entrar agora no Spindle. O Spindle falou Marco Braz, rapaz. Eu não entendi nada, geralmente quem fala é o Marco Braz, o Spindle fica ali mais escutando, aí de vez em quando o Braz já tá aqui no microfone. Aí, Spindle, fala aí, pra tu aparecer um pouco. É claro que ele não fala assim, mas aí, Spindle, fala um pouquinho. Então, dessa vez não, dessa vez ele pegou, teve personalidade e falou mais, gostei. Gostei dele ter falado mais. E tem que botar a cara mais vezes porque ele é dirigente do Flamengo. E primeiro ele falou sobre essa questão, porque o Flamengo não investe em jogadores que sempre são jogadores vindos da Europa e coisa e tal, e o Spindle falou, o Flamengo não investe só em jogadores de valores elevados e só da Europa. Já contratamos aqui na América do Sul Arrascaeta, Bruno Henrique, Marinho, jogadores da MLS, Luiz Araújo, jogadores de baixo custo como Fabrício Bruno. O Flamengo não tem viés, não tem essa de empresário. O Flamengo faz o planejamento e vai atrás dos jogadores que interessam ao Flamengo e qualquer seja o empresário. Beleza. Mas quando o pessoal fala que vocês não contratam jogadores na América do Sul, não entra aí, não é exatamente isso que o pessoal quer dizer, pelo menos a forma que eu interpreto. O De Arrascaeta qualquer um sabia que era um baita jogador. O Bruno Henrique já sabiam que era bom jogador. O Marinho foi a contratação errada, né? Tudo bem que estava num bom momento no Santos, chegou no Flamengo, não casou com o estilo de jogo. Teve até alguns mesezinhos bem ali com o Dorival entrando no segundo tempo, mas não foi nem de perto que ele jogou na equipe do Santos. Acho que por questões de estilo de jogo. Quando a torcida do Flamengo questiona a diretoria porque não faz aquisições da América do Sul, ela tá falando como, por exemplo, o Enzo Fernandes, que hoje tá lá jogando no Chelsea, meio campista do Chelsea. Tava no River Plate, emprestado ao Defensa e Justiça.
O Flamengo, depois que o Enzo Fernandes se consolidou como titular do River Plate, o Flamengo foi lá tentar contratar o Enzo Fernandes. Bateu de cara na porta porque o River Plate vendeu pro Benfica, manteve um percentual, depois o Benfica vendeu o Enzo Fernandes por 120 milhões de euros pro Chelsea. Então por que o Flamengo não foi antes nesse jogador, quando ele estava emprestado, ele não era o principal jogador do River, ele estava emprestado à equipe do Defensa e Justiça. É um exemplo de vários deles que a gente tem aqui na América do Sul. É isso que a torcida questiona. Por que o Flamengo não pega um jogador jovem aí, argentino, promissor, um jogador uruguaio jovem, promissor, um jogador colombiano, um jogador equatoriano, um jogador venezuelano, um jogador, enfim, da Bolívia, de qualquer lugar da América do Sul, do Chile, e que, caramba, aí, esse cara é bom, o Flamengo achou ali, pegou para sua categoria de base, ou então pegou ali, para sua equipe profissional. É isso que o torcedor questiona, na minha avaliação. Não os jogadores que já eram consolidados, como Arrascaeta, como Bruno Henrique. Enfim, vamos prosseguindo. E não necessariamente de fora do Brasil. Pode ser um brasileiro que esteja se destacando na equipe menor e vem pro Flamengo e joga muito, né? E entre outras situações. Pessoal, como o Pablo Marinho, o europeu que ninguém sabia, que veio do nada e jogou pra caramba, vocês já fizeram esse estilo de contratação. Mas mire um e fica naquele um, não, vai ser esse, vai ser... É isso que o pessoal... E eu não tô nem fazendo acusação aqui. Vamos lá. Ilações aqui, só tô trazendo uma contestação legítima do torcedor rubro-negro. Bruno Spindel sobre Evander. Hoje o Flamengo não tem negociação, então o Flamengo saiu da parada pelo Evander, valores muito altos, o Flamengo saiu, segundo o próprio Bruno Spindel. E aí o Spindel falou algo pertinente aqui também. Tem clube que compra o jogador, paga uma parcela e depois não paga mais. Compete sem pagar. Traz o atleta, parcela e não paga mais. Aí depois vê o que faz. O Flamengo não faz isso. O Flamengo paga. É verdade. Mas aí cabe ao Flamengo também usar a sua influência, o seu tamanho, juntar com o Palmeiras, que é um clube saneado de dívidas hoje também, e falar: Palmeiras, olha, estamos sendo prejudicados. Tem time aí que não tem dinheiro, né? Que não paga dívida, coisa que a gente paga, e está contratando. Vamos brigar pelo fair play financeiro. É o que o Flamengo pode fazer. Aí ele abordou o tema Peterson também, muita gente contestando a venda do Flamengo do Peterson emprestado para o Atlético, enfim, com a opção de compra de 16, 17 milhões de reais. Ele nega que tenha chegado a alguma proposta anterior de 20 e tantos milhões de reais do Chicago Fire pelo Peterson. Ele falou que é mentira, que nunca houve essa proposta de compra nem do Chicago, nem de um outro clube. Não lembro qual foi o jornalista que trouxe essa informação, até comentei aqui a informação desse jornalista, mas ele nega. E ele disse que não tinha chegado nenhuma proposta, que chegou essa do Atlético. É um jogador que bateu no teto da idade, 20 anos, vai ter que ser profissional, não vai poder mais jogar no Sub-20, por isso que o Flamengo optou em emprestar para o Atlético. E aí ele falou a questão da concorrência. Eu falei aqui com vocês sobre isso, a dificuldade do Flamengo contratar por conta da questão de concorrência. Mas aí cabe a eles também tentar persuadir os jogadores, ou então contratar jogador sem tanta cancha, né? Mas que enxerguem potencial. Como eu falei aqui, vocês vão entender. Teve jogador, Spindel falando, teve jogador que o Flamengo consultou e não quis vir para o clube com medo de não jogar. Medo de disputar a posição com a Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. Aí o Marcos Braz falou: teve um que correu há pouco tempo. Acho que ele tá falando do Scarpa. E eu falei aqui, gente, o Scarpa não veio pro Flamengo porque ele sabe que no Flamengo a concorrência ia ser complicada. Agora, vamos botar as coisas no devido lugar. Isso também não pode ser usado como desculpa para fracasso de não contratação de jogador. Porque a gente tem posições carentes no elenco, como, por exemplo, a lateral direita, e vocês não contratam ninguém. Tem 3 que não dão com todo respeito, a nível de Flamengo. Não dão um Léo Moura. Vou citar um cara da minha geração, que teve toda aquela situação de ele ir pro Vasco, a torcida ficou chateada com ele, mas era um baita lateral direito.
Então isso não pode virar muleta também para dirigente que não consegue contratar jogador. Vamos botar as coisas no lugar. Eu gostei da postura do Spindle, dele falar mais, mas também, né? Aí falou aqui, o que eu posso falar é que temos 3 negociações em curso. Léo Ortiz, Vinha e Luiz Henrique. Palavras do Spindle. Agora vamos entrar num tema, meus amigos, o tema Dorival Júnior. E, rapaz, o tempo fechou. Olha só o que o Spindle e o Braz falaram. O Dorival, recentemente, deu uma entrevista dizendo que ele planejava que as férias, o Flamengo voltaria antes de férias e coisa e tal. E o Spindle e o Braz falou que foi tudo mentira do Dorival. Olha isso. Jamais o Dorival colocou que o retorno das férias do elenco seria dia 19 de dezembro. É mentira dele. Por que ele não falou isso antes? Foi falar só depois que ganhou do Flamengo. O coitadinho no futebol brasileiro navega muito bem. Olha só, rapaz. E o Braz falou, é mentira. Os dois afirmaram que o Dorival é mentiroso. Diz que ele mentiu na entrevista. Olha aí. Enfim, vamos avançando, pessoal. Sobre folha salarial do Flamengo, não sei quem soltou essa informação, mas eles negaram. Vamos lá. Deixando claro que a folha salarial do futebol do Flamengo é de 25 milhões por mês. Não é como outros clubes que dizem que a folha é de 9 ou 10 e não contabilizam tudo. A nossa é de 25 milhões mensais. Ou seja, ele contestando de novo a questão financeira de outras equipes de não ter a transparência que o Flamengo tem. Então, o Flamengo já disse, tem que brigar para que tenha um fair play financeiro no futebol brasileiro. Inclusive, o jornalista Mauro César Pereira já falou que o César Grafietti, que é um cara que trabalha com finanças para o Itaú, já elaborou todo o projeto, toda a estrutura do fair play financeiro para que seja aplicado no futebol brasileiro. A CBF solicitou isso a ele e o projeto está lá. Só que está parado, não tem andamento e cabe ao Flamengo exigir essas cobranças. Olha, eu tô aqui pagando em dia e tem clube que não paga e tem um elenco bom. Isso não tá certo. O Flamengo tem poder, influência e pressão para exercer em cima disso. Só que tem que fazer. Aí o Spindle falou mais aqui, sobre o Dorival. A posição dele foi voltar dia 3 de janeiro. Marcos e eu decidimos voltar dia 26 de dezembro. Foi a questão das férias do Dorival. Hoje tem 5 anos de Arrascaeta no Flamengo. Só para finalizar esse debate aí do Spindle, a gente vai entrar em outras situações. Tem 5 anos de Arrascaeta no Flamengo, né? Inúmeros títulos conquistados. Ontem foi o Gabigol completando 5, o De Arrascaeta hoje completando 5, foi uma seguidinha da outra. Eu lembro que no mesmo dia, um jornalista soltou que o Gabigol era do Flamengo, o outro soltou que o Arrascaeta também era do Flamengo, os dois se encontraram juntos, enfim, 5 anos de Gabigol e De Arrascaeta no Mengão, meu querido. Vamos lá, vamos avançando. Segundo informações do Fred Gomes do GE, Flamengo se aproxima de acordo com a Roma por Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio. Apesar de ter fixado o valor em 10 milhões de euros, o clube italiano está disposto a flexibilizar a pedida pelo jogador de 26 anos e a Raíssa Simplício já trouxe a informação que o Flamengo topou subir a oferta para fechar essa contratação. Então, contratação muito bem encaminhada. Não está fechada, mas está muito bem encaminhada. Sobre Léo Ortiz. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o agente de Léo Ortiz, Paulo Pitombeira, se reunirá no início da próxima semana com dirigentes do Red Bull Bragantino com a finalidade de sacramentar a venda do defensor ao Flamengo. Embora o clube paulista esteja fazendo jogo duro, tanto o Flamengo quanto o staff do Léo Ortiz seguem confiantes no desfecho positivo. Vale lembrar que o Flamengo aceita pagar 7 milhões de euros, cerca de 37,3 milhões de reais, para contratar o zagueiro de 28 anos. Então, bem encaminhado também, apesar do jogo duro do Bragantino. Outra coisa, Peterson praticamente sacramentado com o Atlético, só falta assinar, negócio fechado, informação aí do Venê, 16 milhões de reais, opção de compra, empréstimo de um ano com essa opção de compra. Belezinha?
Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.